Olá, bem-vindo! Olha, eu continuo respondendo as questões enviadas, veio uma lista enorme aqui, eu estou separando aos poucos, porque assim a gente vai respondendo conforme o tempo permite, tá certo? Eu agradeço aqui a sua audiência e se você chegou agora, eu peço que você dê um like aí, porque isso ajuda o nosso canal. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, você ativa essa campainhazinha aí, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E compartilhe, gente, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Bom, o Carlos me pergunta qual é a diferença entre acidez e taninos e como identificar isso no vinho. Olha, é muito simples isso, porque na nossa percepção, quando você põe um gole de vinho na sua boca e a sua boca saliva muito, isso é sinal de alta acidez. É assim que se percebe a acidez. Já os taninos, se você põe um gole na sua boca e sentir um sentimento, uma sensação de secura, que até às vezes parece que enrugou aqui o lábio da gente, a bochecha, isso é o tanino, porque tanino jovem, muito pontiagudo, ele precisa de proteína, e aí ele não acha comida ali, ele então pega a proteína da nossa saliva e destrói molecularmente isso, e a nossa sensação é de secura na boca. Então é muito simples, secou a boca, tanino alto, salivou a boca, acidez, tá certo? O Marcelo pergunta, o que define se o vinho é de longa guarda? Olha, essa pergunta é interessante e pelo seguinte, um vinho de longa guarda, ele precisa ter estrutura, ele precisa ter taninos de boa qualidade e intensos e precisa ter acidez. A acidez é que leva longe um vinho, é a coluna vertebral é a acidez. Então, esse binômio de acidez e tanino alto, normalmente é o que define se o vinho vai ter longa guarda. Agora, a gente só sabe isso provando, porque isso não vem no rótulo, a gente não tem conhecimento dessa informação. Então, você provando um vinho, você comprou um vinho, vamos supor que ele tem 5 anos, você gostou desse vinho, você provou e sentiu que ele está bastante jovem, porque você percebe a presença tanto da acidez como do tanino, e se você gostou do vinho, é a hora de você comprar uma meia dúzia, uma caixa. Eu acho isso das coisas mais bacanas que tem no mundo do vinho. É um vinho que você gostou e que vê o potencial dele evoluir, compre 12 garrafas e faça um livrinho de anotações, deixe na sua adega ou num lugar que esteja protegido do sol e da mudança de temperatura, longe de produtos químicos, deixe lá o vinho quietinho e você todo ano, no mesmo mês, mesma data, você abre uma nova garrafa e acompanha a sua anotação. Pega a anotação daquele primeiro que você gostou, veja o que você percebeu no vinho e compare com esse de agora que você abriu. Então, com isso, você vai tendo uma linha do tempo desse vinho. É muito interessante isso e é educativo e muito prazeroso. Então, quando você vai vendo que o vinho vai subindo, e vai chegar num ano que você vai perceber que ele não alterou do ano anterior. Então, normalmente, é o momento de você não ter que esperar mais um ano para frente, vai tomando ele com mais rapidez para não perder, porque depois às vezes ele cai numa linha descendente, mas isso não é tão corrido não. E há casos até de vinhos que evoluem, depois chega num ano ele para de evoluir, como se ele tivesse hibernado, e depois volta a crescer. Portanto, faça isso como um aprendizado e você vai gostar muito. Bom, o Humberto pede que eu não pare de contar histórias.
Não, eu não paro de contar histórias, tem sempre história e isso depende muito das perguntas. Quando tem pergunta que propicia uma história, é claro que eu vou contar a história, Humberto, fica tranquilo. E se você tem curiosidade, mande a sua pergunta de alguma história que a gente vai comentar aqui, tá certo? O Paulo me pergunta sobre livros. Gente, há tantos livros para indicar que eu não, se eu fosse fazer tudo aqui, viraria um quintou só de livros. Então eu decidi o seguinte: todo quintou eu vou indicar um livro, porque assim fica bacana e você vai poder ir montando sua biblioteca aos poucos. E muitos livros, eu inclusive recomendo que você compre esses livros usados, compre aí pela internet, porque são vinhos que novos costumam ser caros. Eu vou começar indicando a história do vinho de Hugh Johnson. Eu adoro esse livro porque o Hugh Johnson é um cara fenomenal, um crítico inglês, conhece vinho pra caramba, faz junto com a Jancis Robinson o Oxford Companion to Wine, que é uma bíblia também desse mundo vinho, e ele sabe tudo. Lá nesse livro, por exemplo, é que eu fiquei sabendo da Leonor de Aquitânia, uma história tão rica, maravilhosa, que olha, vocês vão adorar tanta curiosidade e tanto aprendizado que tem nesse livro, tá certo? Na semana que vem vou indicar outros. A Renata me pergunta se é verdade que um bom vinho sempre vem de uva boa e vinho ruim também pode vir de uva boa. Olha, certamente é difícil fazer um vinho bom de uva que não seja boa. Um vinho tecnológico consegue isso, porque hoje existem mais de 300 produtos enológicos para serem usados numa vinícola, vocês imaginem isso. Mas praticamente vinhos que são assim, que são vinhos de volume, são quase que uma indústria, né? Quase que um refrigerante, uma coisa muito manipulada. Mas via de regra, vinho bom se faz de uva boa. E muito vinho ruim pode ter vindo de uva boa se o enólogo é um incompetente ou se ele interferiu de maneira errada nesse processo. Até tem uma frase que diz, para provocar os enólogos, diz que o momento do engarrafamento é a última chance que um enólogo tem de estragar um vinho. Acho boa essa, eu gosto de provocar os enólogos porque eu sou defensor dos vinhos biodinâmicos e naturais, cujo trabalho é feito todo na natureza e não na feitura do vinho, porque o vinho se faz sozinho. Uva espremida, ação de leveduras, ambiente sadio e as leveduras do próprio produtor e da uva, tá certo? Então, eu gosto de provocar com isso. O Renato pergunta: afinal, o que é importante numa degustação? Olha, eu diria que importante numa degustação, antes de tudo, é prestar atenção naquele vinho, é não pensar em comparações, procurar entender aquele vinho, aquela proposta, sua história. E isso se faz com os 3 passos do visual, do olfativo e do gustativo. E é muito importante também que aliás talvez o mais importante, é você desenvolver os seus sentidos, porque muita gente acha que uma degustação é só para um profissional, é só para um expert, e não é verdade. Qualquer um pode ir desenvolvendo a sua sensibilidade para o vinho, especialmente nos aromas, porque a nossa capacidade olfativa é muito grande e pouco desenvolvida por falta de atenção. Então, se a gente presta atenção nos aromas, e não aromas técnicos, não é ir atrás da ficha e saber, se você vai ver as fichas, 90% dos vinhos, eles mencionam os mesmos aromas. A coisa do aroma no vinho, para nós que somos enófilos e não estamos em concurso para saber se a tipicidade é daquela uva ou é daquela região, isso tudo é uma coisa do mundo profissional. Para nós que gostamos de ter prazer com vinho,
o bacana dos aromas é a nossa memória olfativa e que tipo de prazer que isso nos dá, porque cada um tem a sua memória olfativa e o vinho te dá esse prazer muito grande de você rememorar de coisas. Às vezes a gente fica um tempão querendo saber o que tem naquele aroma que a gente não lembra e de repente você lembra que era um doce de marmelo da sua avó. Isso é fenomenal. Eu, pelo menos, gosto muito disso, porque o vinho foi feito para o nosso prazer e não para ficar ditando regra de etiqueta social. A outra coisa que eu acho importante na degustação é que ela é o caminho para você ir descobrindo as suas preferências, seu gosto pessoal para vinho, porque essa é a chave do início de você aprender a comprar direito e tomar o que gosta, que lhe dê prazer. A Manuela me pergunta, o que é fundamental para se guardar um vinho? Muita gente me fala, pô, eu queria uma adega, eu acho que eu vou fazer uma adega, eu acho que eu vou comprar uma wine cooler. Muita gente chama wine cooler de adega. A adega tem que ter várias posições, porque você tem que considerar os vinhos do dia a dia, vinhos brancos, tintos, rosés, vinho do Porto, vinho fortificado, um Jerez, e coisas assim, uma oportunidade de compra, que você compra um volume, e com isso você vai precisar de 500 posições. Agora, a maneira ideal, se você vai colecionar alguns vinhos, ou se você pretende ter alguns vinhos de guarda, é importante você ter uma wine cooler, ou uma adega, que seja de 200 posições, aí, 100 posições, para ir armazenando adequadamente os vinhos que você comprou agora para tomar daqui 10 anos. É difícil alguém fazer isso, isso é uma coisa já de experts. Para as pessoas comuns, eu diria que o lugar ideal para você, o que é fundamental para você guardar o vinho, é que ele esteja num lugar fresco, que não tenha muita variação de temperatura e que não tome luz solar, luz também de lâmpadas, e que esteja longe de produtos químicos, que às vezes pode entrar pela rolha e danificar seu vinho. Então, muita gente fala, pô, mas eu moro aqui em Campo Grande. Outro dia um dos seguidores falou, pô, Didu, eu moro aqui em Campo Grande, aqui a temperatura ambiente é o deserto do Saara. Nesses casos é complicado, você tem que ter realmente uma wine cooler. Agora, de um modo geral, hoje quem mora nas grandes cidades tem ótimas lojas. A internet, com esse acesso que a pandemia acabou incrementando muito, de você comprar vinho diretamente do importador ou o próprio supermercado, as lojas entregam na sua casa. Se você tem um bom fornecedor que cuida bem do vinho, ele vai estar em temperatura boa. Aí na sua casa você deixa num lugar fresco até o momento que vai tomar. Agora, se você pretende ter aí umas 100 garrafas, é diferente, vai precisar realmente de uma wine cooler dessas grandes, tá certo? O Bento me pergunta, diz que leu sobre a IP de vinhos de altitude, agora em Santa Catarina, e pergunta se isso é importante, se as DOs são importantes e por quê. Essa pergunta é interessante. Eu cumprimento o pessoal lá de Santa Catarina, conseguiu a indicação de procedência para os vinhos de altitude, que realmente tem um terroir específico, eles têm amplitude térmica excepcional, as cascas das uvas nesses lugares costumam ser mais grossas e dão um resultado diferente no vinho de outros lugares que não têm essa amplitude térmica. Enfim, eles têm características próprias. A minha opinião pessoal é que essa busca por DOs hoje em dia é uma coisa muito mais voltada para o marketing e para a comunicação do que para a origem das DOs. DOs são denominações de origem, ou as AOCs francesas, que é Appellation d'Origine Contrôlée. Isso tudo, na verdade, nasceu no mundo para que protegesse os produtores dessa região de falsificações. Essa é aquela razão das denominações de origem. Aconteceu assim no Porto, aconteceu assim em Champagne, aconteceu assim no Chianti.
É para proteger a região de falsificadores que faziam vinho. Até hoje você viaja para alguns países e encontra vinho do Porto feito lá que não é do Porto, não pode usar o nome vinho do Porto. Ele pode fazer um vinho fortificado e até muito bom. Os Carral aqui em Cerro Chapéu fazem um fortificado no estilo Porto, que se você servir às cegas, você vai achar que é um Tawny português lá do Alto Douro, e não é. Agora, ele não pode usar o nome Porto, porque o Porto é só aqueles vinhos daquela região, demarcada lá pelo Marquês de Pombal, há 200 e poucos anos atrás, né? Então, o que acontece? Com o tempo, as DOs, por que eu não gosto de DO? Porque com o tempo elas acabam sofisticando as suas exigências e impede bons produtores de colocarem o nome da sua região no rótulo, mesmo que eles façam um vinho super representativo da sua cultura e do seu local. Porque veja o exemplo do Douro. O Douro, que nasceu para proteger, a DO do Douro, que nasceu para proteger o vinho do Porto, depois mudou para vinho do Porto, a Comissão Vitivinícola do Porto e do Douro, porque os vinhos tranquilos acabaram ganhando muito espaço internacional, os que não são Porto. Houve aquele efeito do Douro Boys, aqueles produtores excepcionais que saíram visitando o mundo todo e promovendo os vinhos tranquilos do Douro, e isso criou um estilo na comissão para aprovar o uso da DO no rótulo. Agora, o que acontece? Muito no passado, a história da vitivinicultura no Douro, todo mundo tinha o que chamam lá de vinhas velhas. Vinhas velhas não é só uma vinha muito antiga, é uma vinha que mistura várias castas. E por que acontece isso? Acontecia isso porque o vinho fazia parte da subsistência daquela família, não era uma coisa feita para o mercado, fazia parte do seu alimento. Então, se plantar várias castas, se uma determinada casta fosse afetada por alguma doença, alguma praga, ele salvaria com as outras castas. Então é comum encontrar, comum não, era comum, hoje algumas pessoas, alguns bravos defensores da história preservam vinhas velhas para evitar a monocultura, que acabou tomando conta de todos os lugares. O cara planta só a touriga nacional, enquanto que as vinhas velhas tinham 40 castas distintas, inclusive misturando tintos com brancos. Muito bem, um produtor português fez um vinho que era como se fazia antigamente, que é o que chama-se palhete, que mistura essas castas, pegou uma vinha velha e fez o vinho muito fresco, e aí ele é um vinho que você toma jovem, o palhete, é um vinho que ele é rosado, ele não é um vinho de guarda, era o vinho que o pessoal fazia para tomar durante aquele ano. Então misturava todas essas uvas, o vinho ficava quase que um rosado, tipo clarete, lá em Portugal chama-se palhete, e esse produtor que chama-se Tiago Sampaio, que tem os vinhos Olho no Pé, um cara fenomenal, faz vinhos deliciosos, o Folias de Baco. Ele é uma pessoa fenomenal, faz vinhos sinceros com as próprias leveduras. Ele resolveu fazer um vinho assim para homenagear a história. Pois o que aconteceu? A comissão do vinho do Porto e Douro chumbou o vinho, reprovou, falou: não pode usar DOC Douro, porque não representa o perfil do vinho do Douro. Olha, como é que não representa se o vinho é exatamente a tradição do que as famílias faziam no passado no Douro? Então é uma contradição. A comissão hoje, essa DOC hoje, protege o estilo comercial como é entendido no mercado. Vinhos ótimos, por sinal, não é uma crítica ao vinho, é uma crítica a não permitir que vinhos autênticos e bem feitos e tradicionais usem a DOC. Isso vai acontecer em todo lugar, porque é normal.
Aqui, se você fizer um Sangiovese extraordinário na Serra Gaúcha, a única DO que nós temos do Vale dos Vinhedos, você não vai poder botar Vale dos Vinhedos no seu rótulo, porque a Sangiovese não é uma das uvas escolhidas por eles como principal, que é a Merlot, com adição eventualmente de Cabernet Sauvignon e assim por diante. Então é por isso que eu não sou defensor das DOs, não. A DO, ela serve para proteger um vinho que está sendo falsificado. Aí é legal, ela tem a sua função, pode trabalhar direito nisso para evitar essas... Você vê agora o Putin veio com essa bobagem lá na Rússia de não permitir que lá todo espumante russo vai se chamar champanhe. Uma coisa de só um ignorante pode fazer isso. Enfim, essa é a minha posição a respeito das DOs. A Sofia me pergunta se é verdade que a Carmenère estava extinta no mundo e foi redescoberta no Chile. Olha, isso na verdade não é verdade. O Chile adora contar essa história porque eles tinham lá um vinhedo que inclusive existe até hoje, eu fui visitar, e que é da vinha Carmen, que pertence ao Grupo Santa Rita, e é um vinhedo histórico, porque lá existia a Carmenère cultivada junto com a Merlot, e muitos brincam com eles porque as uvas são diferentes, as folhas são diferentes, o tempo de maturação é diferente, e ninguém tinha percebido isso. E lá na década de 90, o Álvaro Espinosa, que é o primeiro pioneiro na biodinâmica no Chile, e um enólogo fabuloso, ele era o responsável na ocasião lá na vinha Carmen, e receberam a visita de um ampelógrafo. O ampelógrafo é quem estuda as plantas. E esse ampelógrafo visitando ali, eles então comentaram, esse aqui é o nosso vinhedo de Merlot. Aí ele olhou, falou, mas essa uva aqui não me parece Merlot. Aí foram pesquisar, descobriram que era Carmenère. O que acontece? A Carmenère, que havia sido dizimada lá por volta de 1885, com a crise da filoxera lá na França, várias uvas foram dizimadas. E em Bordeaux, a Carmenère era das uvas mais plantadas, junto com a Malbec, Malbec é a que era mais plantada, além de Cabernet, de Merlot, isso tudo. Quando eles conseguiram resolver o problema da filoxera, usando raízes de vinhas americanas, que são resistentes a essa praga, e plantar em cima dessa raiz a casta Vitis vinifera, eles priorizaram as castas que eles gostavam mais. Então ficou Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e assim por diante. E a Carmenère foi meio abandonada. E no mundo todo ficou meio esquecido isso. Acontece que antes da filoxera, o Chile tinha feito um trabalho enorme de qualificação dos seus vinhedos e tinha importado várias mudas de Bordeaux. Inclusive foi o Chile que ajudou Bordeaux no replantio depois da filoxera com mudas dessas plantas que eram originárias de lá. Muito bem, a Carmenère já existia então no Chile antes da filoxera. O Chile, aliás, nunca teve filoxera por conta da sua condição geográfica e climática. 96% de todos os vinhedos do Chile são plantados em pé franco, uma coisa fenomenal e única no mundo. Muito bem, só que é o seguinte, aí quando o Jean Bourriscot descobriu isso, o Chile falou, pô, que bacana, então vamos replantar, porque essa uva não existe mais, ninguém tem. Não é verdade, porque em Bordeaux sempre teve vinhedos de Carmenère, mesmo depois da filoxera. Na Itália tem bastante Carmenère, no norte da Itália, e essa história, na verdade, o Chile, que voltou a replantar essa uva, tentou fazer da Carmenère sua uva ícone, porque a Argentina tendo Malbec como bandeira, o Uruguai tendo Taná como bandeira, o Chile achou que a Carmenère poderia ser sua bandeira. Uma grande bobagem, na minha opinião, uma vez que as Cabernet Sauvignon
são infinitamente, com uma performance infinitamente superior e uma uva mais importante que a Carmenère, que inclusive tem pessoas que detestam Carmenère. Eu gosto de Carmenère, o Carmenère bem feito, quando colhido no ponto ideal de maturação, não tem aquela coisa da pirazina que incomoda muita gente, aquele excesso de aroma de pimentão no nariz, mas tem gente que abomina, nem toma Carmenère, é meio uma gozação. Então essa que é a história da Carmenère no Chile. O Joseph me pergunta a respeito de espumantes. Ele diz que acha confusa essa coisa do prosecco, do champanhe, do espumante. Olha, essa coisa é muito simples. O espumante, existem vários estilos, desde o método ancestral, que é o primeiro espumante do mundo, descoberto lá no sul da França, na abadia de Saint-Hilaire, que é o Cremant de Limoux, né? Então, o espumante lá, esse Cremant de Limoux, é feito sem ter a segunda fermentação. O vinho, quando está sendo... o vinho branco, quando está sendo feito, se você engarrafar antes de terminar o resultado da fermentação, quando as leveduras se alimentam do açúcar da uva e transformam esse açúcar em álcool e gás carbônico, se você interromper esse processo engarrafando, tem que ser no momento certo, porque se tiver muito gás carbônico estoura a garrafa, se tiver pouco vai ficar um vinho xoxo. Se fizer certo, é um método ancestral que chama. As borbulhas são delicadas, o vinho é leve, fresco, muito saboroso. O método mais conhecido é o método da dupla fermentação, que em Champagne ficou famoso e lá é obrigado a fazer o método champenoise, que só pode ser usado em Champagne, o nome champenoise. Quem faz essa dupla fermentação em garrafa em outros países tem que chamar de método tradicional. O método tradicional, ou champenoise, consiste em pegar o vinho já pronto, terminou sua fermentação, ele está pronto, e acrescenta-se novas leveduras para ele refermentar. E nesse momento, então, tampa-se a garrafa e consegue-se aprisionar o gás carbônico. Esse método oferece mais perlage, que são aquelas borbulhas, do que o método ancestral. Existe ainda o método Asti, que consiste em fazer essa segunda fermentação em cubas de aço e por choque de temperatura, interrompe a fermentação do mesmo modo que o ancestral, feito em grandes volumes. Tem também o método Charmat, que faz a dupla fermentação. O Asti é uma uva só. No método Charmat, você faz as mesmas uvas de champanhe e você então põe em grandes cubas de aço e faz essa fermentação, essa produção de gás carbônico com adição das leveduras dentro de grandes cubas de aço e depois em garrafa. E existe ainda os frisantes. Os frisantes normalmente é feito com adição de gás carbônico com menos atmosferas de pressão. Um espumante normal costuma ter 6 atmosferas de pressão, os frisantes têm 3, é metade disso. E o prosecco nada mais é do que um espumante feito da uva glera, que chamava-se prosecco. E eles, quando criaram a DOC, outro problema de DOC, para proteger o nome Prosecco na região original, lá em Val do Biadne, então passaram a chamar a uva Prosecco de glera. Então é um espumante feito com essa uva e não champanhe. Champanhe são só os espumantes produzidos na região demarcada de Champagne. Então não é muito confuso isso, é só questão de saber um pouquinho mais. Existem excelentes espumantes pelo mundo todo, sugiro você que experimente, tanto aqui no Brasil, que nós somos experts em fazer espumantes de qualidade, de vários níveis, como
Chile, Argentina, Uruguai tem ótimos. Portugal é um grandíssimo produtor de espumantes maravilhosos. A bairrada deita e rola com espumantes de muita qualidade. Os espanhóis com os cavas, os alemães com os Sekt. Olha, prove espumantes porque tem bom em toda parte. Bom, gente, o que eu tinha para hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Semana que vem vai ter mais perguntas e mais histórias e mais um livro. Então eu peço que você deixe o seu like, porque isso nos ajuda, e inscreva-se, porque se inscrevendo você vai ativar aí essa campainhazinha e toda vez que tiver vídeo novo você fica sabendo. E compartilhe, gente, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Olha, uma taça por refeição, hein? Saúde!